Oi, minha gente, eu e Bruna, do curso GPS, participamos da elaboração das questões de língua portuguesa do Simula Baiana, que aconteceu agora 6 de setembro. Tenha contato com o gabarito comentado agora mesmo. Olá, você do Simula Baiana. Parabéns, estudante, por ter chegado até aqui. E eu, como representante de língua portuguesa do curso GPS, já agradeço bastante esse convite tão especial. Vamos ao comentário das questões 1 e 2 do seu simulado. O texto apresentado serve de base para a primeira questão, que é especificamente ligada à produção de leitura, e a questão de número 2, que aborda aspectos linguísticos. Então, o texto selecionado por mim é de Carlos Heitor Coni, é um literata, e a questão 1 cobra exatamente a principal característica desse texto, sobretudo no que tange à linguagem. Então, Coni, ele desenvolve toda a narrativa, fazendo uso de uma linguagem simples, uma linguagem até em tom confessional, já que ele faz uso de marcas de pessoalidade, mas sem fugir da norma prescrita pela gramática, ok? Então, a questão 1, gabarito letra D. Vamos agora à questão de número 2, que também trata do mesmo texto de Carlos Heitor Coni. Sobre os aspectos que mantêm a progressão textual, é correto afirmar gabarito letra E, a expressão com a chegada dos anos, que é considerada como um termo marcador de temporalidade, é o que em sintaxe nós chamamos de adjunto adverbial de tempo. Essa expressão mantém a progressão temática da narrativa através da ideia de transcurso do tempo, objetivando a inserção do articulista, a problemática enfocada, ok? Então, a questão de número 2, gabarito letra E. Vamos agora à questão de número 3, que é mais um clássico da prova da Strix, que avalia o seu conhecimento acerca das figuras de linguagens, que são os clássicos recursos de expressividade em se tratando do texto literário. Então, é apresentado um poema intitulado Aracnídea, e esse poema apresenta um sujeito poético que, ao tematizar a poesia, utiliza um recurso expressivo. Percebam que o poema começa com: a poesia tem pernas que tecem com agilidade a imaginação. Nas teias do mistério fisgam suas presas num emaranhado de sentimentos, às vezes imobilizadas pela dor, fluindo com precisão, sacia a fome do poeta e devora os que amam não pensar. Corre por fios perfeitos da rede em construção. Desafia a fragilidade, armando um lance certeiro naqueles que se encantam e se deixam seduzir pelas ocultas faces da palavra. Observem que o título desse poema é Aracnídea, e esse sujeito poético, ao tematizar a poesia, faz uso do recurso clássico, tradicional dos vestibulares, que é a metáfora, pela relação de similaridade entre o sentido próprio, literal, e o sentido figurado, metafórico, da representação que faz da expressão artística em foco, ficando implícito o conector comparativo. Portanto, gabarito da questão 3, letra B. A questão 4 é um texto tipicamente informativo que trata do assunto DSTs. Essa questão, que foi construída por nós do GPS, mais uma vez aborda os aspectos linguísticos. Então, quanto a esses aspectos, é válido afirmar que a locução conjuntiva por isso pode ser substituída por desse modo, sem que haja alteração do ponto de vista semântico. O que é que isso quer dizer? Essa locução conjuntiva por isso introduz um processo conclusivo do texto. Esse processo conclusivo, de alguma forma,
resgata informações que foram mencionadas anteriormente. Então é possível, sem que haja alteração de sentido, a substituição do por isso por desse modo. Portanto, gabarito letra C. Vamos agora à questão de número 5, que é também um modelo muito recorrente na prova da Baiana, com a apresentação de uma campanha, de um cartaz. E esse cartaz tem uma fundamentação voltada para o processo de conscientização. Portanto, no enunciado se diz para convencer o leitor do anúncio anteriormente apresentado, o que é que se buscou? Comover esse leitor apresentando-lhe uma foto e citando algumas características pessoais de um adolescente que precisa receber uma doação de sangue. Essa é uma típica campanha propagandística. O objetivo, de fato, é sensibilizar esse leitor em torno do tema social doação de sangue. Portanto, gabarito letra A. Vamos agora ao comentário da questão de número 6. É um texto bastante extenso que foi selecionado e esse texto ele serve de base para análise comportamental do autor, daquele que é o produtor do discurso. Então, sobre o tipo do texto e a forma como o autor o constrói, é correto afirmar que trata-se de um texto dissertativo em que o autor apresenta um ponto de vista, uma tese e os seus argumentos que lhe dão sustentação, encerrando com uma indicação propositiva. É o tipo do texto que está voltado para a capacidade argumentativa, a capacidade de confirmação por meio de argumentos do posicionamento crítico do autor. Portanto, gabarito letra A.